Oferecimento do Tudo é Festa hoje é do Prime Cerimonial MT. Mais de 15 anos de experiência. Se você procura um serviço cerimonial de excelência, procura o Ozeander da Prime Cerimonial. @prime.cerimonialmt. Fala, lindões! Começando mais um Tudo é Festa e nesse episódio eu vou contar para vocês o que aconteceu. Tudo é Festa é um podcast que fala sobre eventos e traz o pessoal que trabalha com eventos, que vive com eventos aqui no nosso estado. Hoje o nosso grande convidado, ele é professor de educação física, professor de dança, personal trainer, ele é produtor, coreógrafo, empreteco, carnegiano, animador de eventos e diretor da companhia de dança Rodinei Barbosa. Opa. Seja muito bem-vindo novamente. Eu já quero agradecer você, explicar aqui. Semana passada gravamos e um problema técnico fez que nós perdemos a gravação. Eu ainda falei pra você, pô, cara, a energia é boa pra caramba. Então Deus ouviu e falou, cara, você vai viver mais um tempinho com esse cara aí. Mas isso é bom, a vida é assim, a vida é todo dia cheia de testes, né? Porque muitas vezes, ainda mais trabalhando com evento e tudo é festa, todas as pessoas acham que todas as festas são iguais, e não são. Quer dizer, esses contratempos é importante pra gente crescer e falar, não, vamos lá. Até porque a gente esqueceu de falar algumas coisas, falamos demais. Agora eu falo assim, antes da gravação, nós já tínhamos batido um papo, né? Até falei sobre Empretec aqui. Tô dando caminhamento aí, acredito que agora em agosto eu vou ser um empreteco também. E depois teve a nossa gravação, onde nós batemos papo. Falei, cara, ficou muita coisa de fora. Então esse bate-bola nosso aqui, eu acho que ele vai ser um pouco curioso, porque talvez, cara, nós falamos isso na gravação, não falamos, mas enfim, não tem problema nenhum. Eu quero que você faça um resumo rápido aí de como você começou em eventos. E aqui nós vamos dar dica pra galera que quer trabalhar com eventos, a galera que quer dançar. Eu quero que você me fale aí na onde a dança já te levou, porque é isso que faz a pessoa que vai estar assistindo aqui falar, cara, eu também quero viver isso, eu posso viver isso aí. Rapaz, primeiro, agradecer o convite, né? Estou participando pela primeira vez num podcast, quer dizer, agora a segunda. A segunda vez, segunda vez. Isso é muito bom. E assim, eu falo que tudo que a gente tem que fazer nesse processo da vida, como ser humano, porque tem gente que fala que é curto, na verdade, você tem que saber aproveitar os momentos. E eu falo que nesse processo todo é fazer as coisas com verdade, até porque quando você trabalha com arte, você não tem como... As pessoas nunca vão mensurar, foi mais ou menos. Ou é bom ou é ruim, né? E isso eu tive muita consciência. Fui bancário e o banco me deu muito essa estrutura financeira e principalmente trabalhar com a razão das questões, nessa arte da cultura. E nesse processo todo de ser bancário, eu era muito magro, aí falaram que tinha que fazer uma academia, só que eu tinha vergonha e tal. Fui fazer uma academia. Quando eu fiz a academia, eu ia à tarde, né, nas minhas férias do banco, então ninguém tava na academia, 2 horas da tarde, tal, para ninguém me ver, não sei o quê. E tinha uma placa lá, venha fazer aula de ginástica aeróbica e tal. E foi acabando as férias, me convidaram a fazer ginástica aeróbica, fui fazer ginástica aeróbica e tava mais perdido que segue o tiroteio, descoordenado. Abrindo um parênteses aqui, em termos de esportes coletivos, eu nunca me dei bem com esportes coletivos. Não é que não me dei bem, é sempre ruim, né? Aí a galera nunca me colocava pra jogar, nem vôlei, nem futebol. Eu brincava, mas, né? E fazia esse processo. Era só quando faltava alguém. Quando faltava. Ou quando eu levava a bola. Ninguém podia. A bola é minha. E sempre trabalhei desde pequeno, desde 9 anos, sempre eu quis ganhar minha grana, enfim. E aí, quando eu descobri a ginástica aeróbica, tinha a ginástica aeróbica de competição. E eu falei, pô, quero fazer esse negócio. Comecei a treinar, conheci esse corpo meu que poderia fazer outras coisas, sem ser trabalhar esporte coletivo, né? E começamos a entender esse corpo duro, essa articulação dura, esse processo musical que eu não tinha. E aí eu conheci o Joás, né, que era meu técnico. Depois do Joás veio o Benedito Penazzo também, que foi meu técnico na parte física. E o Joás fazia um pouco de tudo, né? Coreografia e tal. E eu comecei a fazer os primeiros eventos de participar nos eventos de fitness do Brasil. E chegava lá, ficava louco, né? E o banco querendo dar uma promoção, que eu estava na época da transição de ser promovido. E meu técnico faz educação física, você tem que fazer curso de educação física. Então ficou um turbilhão, né? E as pessoas não saem do banco, que é garantido, onde você tinha... O banco puxando para cá, dança para lá. E até que... Rapaz, plano de saúde, que era Bradesco na época, plano de saúde. Você chegava com talão de cheque para assinar, os caras bancários.
não precisava nem assinar, só entregar o talão cheque. Aí fora as outras mordomias, né? E quando foi essa transição do banco, do plano Collor, cruzado novo, cruzeiro novo, e fazendo, treinando, e já querendo começar a dar aula de ginástica. E aí eu fui participar de uma primeira etapa de ginástica aeróbica, onde esse processo todo, no Brasil, antigamente, todo final de semana tinha uma etapa, que até era televisionado pela Band e tal. E numa dessa etapa, quem era campeão da etapa ia para a final do brasileiro. Depois do final do brasileiro, quem fosse campeão ia para o Mundial. E eu falava pro meu técnico, não preciso fazer educação física, se eu for campeão brasileiro, vou para o Mundial e tal. Ele falou, mas aí o futuro? Quem vai te garantir que você vai continuar com esse corpinho aí, né? Porque eu comecei tarde e tal. Aí quando eu fiz a primeira competição de uma etapa, nesse processo todo, treinando, dando aula, fazendo faculdade, no banco ainda, eu fiquei em segundo lugar de uma etapa, que era uma etapa do fitness. A dona da academia Action, na época que eu dava, falou assim, Inês, você que já leva jeito para dançar, vai ter um workshop de dança de salão, de 4 horas. E eu ia estar lá no evento mesmo. Falei, então, ela me pagou o curso na época, 4 horas, fazer aula com o Camarão, que era um professor de educação física, dando aula de dança de salão. Fiz lá 4 horas de aula, peguei algumas coisinhas, não tinha nada de filmador, essas coisas que nem tem hoje, fui anotando tudo no papel, sempre eu anotei. E aí, nesse processo todo, fiquei em segundo lugar. Aí os caras só observaram, tem que fazer mais ponta de pé, tem que melhorar a flexibilidade. E falei, então vamos lá. Quando eu cheguei aqui, já tinha um campeão brasileiro, que era de Cuiabá, chamado Adilson Arruda. Mas ele tá morando fora, ele já tinha ido uma vez pro Mundial, e ele era o que trabalhava no fitness, mas ele não morava mais aqui, morava em São Paulo, então e ele já treinava na equipe e tal. E esses contatos, muitas vezes, a gente não tinha. Quando rolou esse papo de eu estar ficando em segundo lugar, começou a rolar, tem um outro cuiabano que está competindo também e tal. Mas isso era muito novo na minha cabeça, né? Era muito novo. E aí, quando eu cheguei, a Vânia colocou faixa na rua. Segundo lugar, campeão brasileiro. Eu não fui campeão e tal. E era da Action. E aí começaram as pessoas procurar. Nesse momento, o Balé Caroline, que era próximo ali, fez um convite para fazer uma participação do espetáculo. E a Maria Ercília, que na época, me chamou para fazer uma participação do espetáculo no final do ano. E aí eu comecei a montar a primeira turma de dança de salão na Action. Acabava de uma aula de step, lotada a sala. E era assim, era muito bacana, né? Porque na época tinha a Tula Kirsch, que era minha parceira também. E a gente dava forró, 2 pra lá e 2 pra cá. Samba, 2 pra lá e 2 pra cá. Bolero, 2 pra lá e 2 pra cá. Bem quadradão ainda. Não tinha informação nenhuma. Como eu te fiz um workshop de 4 horas, né? E a gente não tinha acesso a essas questões. Quando você pedia algum material, demorava 30 dias para chegar por VHS, né? E fita cassete. E não tinha informação disso. Aí, em 97, eu chutei o pau da barraca, saí do banco. Na verdade, em 95, que aí em 97 eu formei em educação física, saí do banco. Falei, agora... Trabalhava em 6 academias, não ganhava 1/3 que eu ganhava no banco, e nem a segurança que eu tinha pelo banco. Então, foram 6 academias para juntar um montante que não dava. Não dava nada. Assim, não dava nada no sentido do que eu ganhava no banco, né? Na garantia, estabilidade e tal. E falei, cara, tem que estudar e vou ser empreendedor no meu negócio. Comecei e tal. Aí, em 99, eu fiz uma pós-graduação em dança, que aí o FMT fez um link com a Unesp. E aí foi que eu comecei a ter uma visão da teoria da dança. Eu falo, cara, isso é meu carro-chefe para eu poder ser empreendedor da dança e ter meu ganha-pão com a dança. Então hoje, muitas vezes as pessoas falam, você trabalha com dança? Trabalho com dança. Mas a dança é meu carro-chave para eu poder ganhar. Tem um lado cultural, claro, né? Mas tem um lado empresarial que a dança... que me trouxe onde eu tô. Muitas pessoas nem sabem que eu sou profissional de educação física, porque a dança me projetou maior. Nesse período todo, eu fiz o Viva Seu Bairro da Gazeta, durante 6 anos. Depois eu participei de um programa dentro da Gazeta, do Revista da Manhã, que tinha um quadro que falava de atividade física, dança. E nisso eu fui fazendo curso de oratória, para poder melhorar, porque eu falava... uma coisa enrolada, aí o nervosismo, a ansiedade, né? A idade já era um pouco avançada. Imaginei eu com 20 e poucos anos fazendo uma aula de balé com as crianças. Aí tu, você é louco, cara, mas eu queria as coisas, né? Fui para uma outra competição de ginástica aeróbica, aí foi um Grand Prix, já participou gente internacional e tal.
Aí eu fiquei em 8º, tinha muita gente de vários lugares aqui da América do Sul. Aí eu cheguei e falei, isso assim, parceria, não tinha um patrocinador. Na época, as pessoas que me patrocinavam me davam material, eu vendia para arrumar dinheiro. Então, assim, também muita gente na época me apoiou, mas não financeiramente, mas com material. Uma casa de esporte que na época, Aventura Esportes, aí me deu vários tênis, eu pegava os tênis, vendia, fazia dinheiro, né? E assim, isso tem a questão empreendedora, né? E tem a questão também, não era nada de fazer rifa, nada, era, chegava, ó, você precisa comprar esse tênis que eu preciso do dinheiro para comprar passagem. E fui organizando, cara. Só que sempre pensando que o que eu poderia contribuir mais com a sociedade, o que eu queria poder contribuir mais com a questão da dança em relação ao processo de desenvolvimento. Na época, se a gente fosse pegar aqui, não tinha bolero, né? Assim, no sentido que dança hoje bolero carioca, não tinha tango, não tinha samba de gafieira. Aqui, na época, quando a gente começou, era rasqueado, pagode, shot maneirão lá do CTG. Só. E aí depois eu fiz aula com o Marcelo Paladino, que foi um outro profissional que eu encontrei em um shopping Eldorado, até hoje ele tem escola em São Paulo. Aí todo mundo, você tem que fazer aula com o Carlinhos Jesus, aí teve um workshop também dentro desse mundo fitness do Carlinhos Jesus, que aí já me deu uma outra visão, já tinha vídeo VHS dele e tal. Só que nesse processo todo teve o segundo Congresso Internacional de Dança de Salão, que foi no Rio de Janeiro, que aí quem trouxe na época foi o Jaime Arocha, enfim. Aí eu falei, beleza. Peguei o prospecto, né, tudo pelo correio. Eu solicitei, que não tinha e-mail, que a gente estava falando sobre e-mail, não tinha. Aí você chega pelo correio, aí o prospecto vem lá, salsa, iniciante, intermediário, avançado. Eu, pá, avançado. Já dançava, fazia apresentação. Cara, no trânsito da vovó já tinha me chamado para fazer apresentação. Acho que porra. E aí, nesse processo. Avançado, vamos dizer aqui, avançado para Cuiabá, vamos dizer assim. Pra mim, eu achava que era avançado. E assim, eu não conheço ninguém melhor que eu. Ninguém dança salsa. E assim, eu achava que eu dançava, né? E já fazia apresentação. Por isso que, olha, que eu falo que muitas vezes a gente tem que ver essa questão da vaidade, cara, te corrói. Chamava fazer uma apresentação de forró e lá fazia forró. O pessoal batia palma, tá, beleza. Mas ninguém falava, Ordinei, isso não é forró. Até porque, né? Uhum. Não tinha esse processo, tinha mais pessoas e tal. E aí, nesse intervalo todo também, assim, resumidamente, que você pediu. Nada, tranquilo, pode ir. Aí eu recebi um convite para uma outra escola chamada Dançarte, que eles trouxeram um profissional do Jaime para fazer uma parte do espetáculo. O casal ficou aqui uns 40 dias. E aí eles voltaram para o Rio de Janeiro. E aí as pessoas já sabiam que eu trabalhava com dança de salão, estava seguindo esse segmento, me chamaram. Você não quer continuar? Eu falei, só que eu não sigo o método, né? Eu tô... E que foi esse congresso que eu fui para o Rio de Janeiro. Aí, bolero, avançado. Samba de gafieira, avançado. Então, tudo avançado. Falei, vou arrebentar. O negócio... E também, quando você inicia assim, e por mais da idade ou da pouca experiência, o que você pensava? Certificado. Quanto mais certificado eu tiver, melhor para eu ter uma autoridade em defender aquilo. Mas sem embasamento, sem estudo, quer dizer, né? Então você fica naquela... Não vou falar ilusão, não, porque eu sempre fui pé no chão. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí a primeira aula, salsa, avançado. Uma cubana, Tereza, de Cuba, cara, uma senhora, dança muito. De repente, tio falando não sei o quê, passa o D2, dá o D3. Eu falei, que porra é essa? E a galera dançando, e eu não sabia nem fazer o passo básico de salsa. O passo básico de salsa. Aí, cara, eu falei, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim, né? É a hora que você começa a falar, cara. Aí eu falei, cara... Aí começou a falar um monte de movimento. Eu falei, não. Peguei o papelzinho, cheguei pra menina lá. Onde que é a turma iniciante? Fui lá. Turma iniciante. Aí, um pra frente, outro pra trás. Pegar tempo de música de salsa. Beleza. Tranquilo. Como era uma semana e tinha vários profissionais, desde e tal. Agora, samba de gafieira. Pá, e avançado. Fui lá, chega lá, tesoura, facão, escovinha. Falei, cara, meu samba lá no Cuiabá é 2 pra lá, 2 pra cá. Não, isso não é, tá. Peguei o papelzinho, fui lá na turma iniciante. Passo básico e tal. Enfim, agora bolero. Que aquele dia eu falei, agora, que o dia inteiro, né? Agora bolero. Chega no bolero,
Turma avançada. Rapaz do céu, chapéu, S, trocadilho redondo. Falei, cheguei no hotel. A minha preocupação quando cheguei no hotel, comecei a chorar sozinho no hotel, não era frustração comigo, era frustração, o que eu vou falar para Cuiabá? Para a sociedade. Cara, não sei nada. E eu falava a todo mundo que eu ia fazer curso, que ia voltar com matéria. Que é como antigamente a gente teve alguns destaques pela ginástica aeróbica, aí eu fui convidado para ir em rádio, fui convidado para ir na televisão, já tinha um programa na Gazeta, então eu falava, vou pro Rio de Janeiro fazer tal, turmas avançadas e tal. Olha, aí as pessoas, talvez agora nem tanto, mas na época, o cara é babaca, porque, né, vai. Mas não era porque assim, pô, não tinha oportunidade. Quando eu tive, eu fui, né? Chego lá, cara, no hotel, fiquei acho que a noite inteira chorando. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Taca-lhe pau. No outro dia eu fui lá, comecei a fazer tudo iniciante, anotar. E eu falei, agora tem que ser. E eu vou ser empreendedor desse negócio do início. E aí, quando eu fiz o curso, conversei com vários profissionais, né? E também, na época, não tinha tanta informação teórica sobre esse processo da dança, né? Desses estilos de dançar. E quando eu vim para Cuiabá, vou montar uma turma só de iniciantes. E todo mundo, o curso, não, deixa para frente. Para frente eu vou começar a mostrar os materiais. Primeiro eu tenho que mostrar para iniciação. Fiquei 1 ano na academia trabalhando com uma senhora para mostrar o que era bolero, samba e soltinho, que era a dança de salão na época, né? Assim, quando eu falo época, é 99, 2000. E aí... 20 e poucos anos atrás. E aí, cara, eu falei, não, vamos trabalhar esses estilos. As pessoas iam lá, mas eu quero aprender forró. Não. Quero aprender vaneirão. Quero aprender pagode, que é o que tocava nas casas aqui, né? Então, se a gente pegar hoje Terraços, Canecão 90, que é Canecão aqui, várias casas noturnas, era só esses estilos. E eu falei, não, é bolero, samba, e eu acreditei nisso. E fui, cara, desse aí fui montando grupos, né? As pessoas foram se aproximando, e aí, nesse mercado todo, começou muita gente se aproximar, que era uma coisa nova. Então, foi uma conquista de ensinar esses estilos. Aí teve a possibilidade, lá no Rio de Janeiro, fazer um curso para profissionais, né, para ser professor. E aí eu fui durante 2 anos, cada 6 meses eu ia. E aí eu fui aumentando esse gabedal de experiência. E meu questionamento sempre foi, que eu acho que o pessoal jovem hoje não questiona, aceita. E dançar não é reproduzir, é dançar. Então, muitas vezes, quando eu pego um pessoal jovem, eu falei, cara, você tá dançando ou tá reproduzindo? Porque hoje essa galera tem acesso ao YouTube, aí você pega um passinho, mas como que eu vou chegar naquele passo se eu tenho passado um processo metodológico? Então, meu questionamento sempre era esse. Como eu vou segurar um aluno durante X para eu entender que ele tem que fazer isso? Né? No balé tem isso, no jazz tem isso, dança contemporânea. E na dança de salão não tinha isso, que é um cronograma de aula, né? Você entender toda essa questão. E aí, paralelo a isso, fazendo educação física, atendendo musculação, ginástica, dando ginástica aeróbica. Nessa época aí, o banco já tinha rodado. Já tinha rodado. Na época, as amigas minhas que dividiam marmitex comigo no banco, que eram minhas chefes, faziam aula de ginástica comigo. Por que aqui você é sorridente? E lá no banco você era sério pra caramba. Sempre tive essa fama de ser sério e tal. Porque eu sempre fui focado, né? Hoje... Mas a dança, a arte, ela te dá isso, né? Ela te dá essa questão da... Eu não vou dizer leveza, mas a questão da comunicação, né? Então, mas isso, Cristiano, é você entender o seu corpo, cara, que é um barato. Que aí entra toda uma área de energia. Tem gente que acredita nisso, eu acredito. Aí, porque o que eu acho mais interessante hoje com as pessoas né, pela maturidade desse corpo que a gente tem e das pessoas olharem pra gente, é falar assim, cara, quando você tá dançando, eu não preciso fazer um movimento manipulante, assim, gigantesco. O simples é que te toca, né? E aí, voltando uma parte do teatro, dentro desse palco nosso, que quando você tá num palco, você tem 4 paredes que as pessoas não entendem. E quando você rompe essa 4ª parede, que a psicologia fala sobre isso, que você atinge o coração e a emoção do quem tá te assistindo, aí você fala, putz, agora eu tô fazendo verdade, entendeu? Com esse corpo meu que a pessoa tá ali. Claro, você passa uma fase que de repente você jogando a mulher pra cima, pra baixo, pra cima e fazendo um monte de coisa, você tá fazendo legal.
Mas depois você vai ter na essência que não. Você tem que romper a quarta parede. Quando você rompe a quarta parede e você atinge aquele público que tá assistindo e te aplaude de pé, cara, você fala, cara, acho que começou a ter uma questão. E aí, dentro disso, você começa a ter o quê? Autoridade corporal, você tem propriedade para falar do que você está fazendo, né? Hoje, com a pandemia, vamos dizer que 99% das pessoas, eu vou falar 99%, certeza não, mas 90% com certeza, as pessoas falam que teve um diferencial. E reclama, né? Eu acho que, para mim, no meu caso, a pandemia fortaleceu mais meu trabalho. Nunca tive escola, nunca tive academia, sempre acreditei em trabalhar com parcerias. Então, sempre prestei serviço para várias instituições públicas ou não, governamentais, particulares. E depois de muitos anos agora que eu tenho um estúdio, que até as pessoas brincam que é um escritório dança, que é um escritório meu com um espaço para dançar pequeno. Mas é o que eu sempre sonhei em poder atender as pessoas que têm um resultado melhor. Aula particular, falada. Aula em grupo é gostoso? É uma delícia. Trabalhei durante 20 anos no Sesc Arsenal com aula em grupo. Cheguei a sozinho ter 5 turmas com 200 alunos. Né? Então, assim, hoje, né, as pessoas, para ter quantidade de aluno, até porque eu nunca tive escola, porque o meu processo, aí vem a questão do empreendedorismo, e você vai ser empreteco, você vai visualizar isso na prática, que é muito rotativo isso, é muito rotativo. Então, meu questionamento no Empretec, meu questionamento com os profissionais da dança que eu encontrava, que era no de academia, porque tem essa rotatividade toda, né? Hoje, né, com a pandemia, tem um monte de gente no Instagram que te ajuda a captar aluno, tem programinha. A gente era na raça, hoje tem programa. O programa é legal, mas o que não tem, o que não falam, e até falaram para eu poder ganhar dinheiro com isso, mas eu tenho um processo que eu acho que eu vou gradativo e não é rápido, é conteúdo. A partir do momento que você não tem conteúdo para oferecer, a pessoa não te paga para te comprar. Acabou, cara. Ela tem até aquela curiosidade, né, de chegar até você, pagar aquilo ali, aí ela fala, não, aqui não é o que eu penso, não é o que eu quero. Não é muitas vezes, Cristiano, a pessoa chega, te paga, você é professor de dança, mas aí 2, 3 aulas ela vê que você não tem conteúdo, ela não vai te pagar mais. Você, imagine só, toda essa estrutura de conteúdo que eu organizei dentro do meu processo, porque muitas vezes hoje, né, aconteceu comigo também, não vou ser liviano e falar que não. Porque eu sigo o método tal. Porque é meu mestre. Cara, o cara não sabe nem que eu existo. Aí eu pago para fazer curso com o cara. Por que eu vou estar divulgando o nome do cara, que é meu mestre? Não, eu fui lá, paguei para ter informação. Uhum. E muitas vezes eu pagava informação e ele não me dava o que eu queria, em termos de segurar aluno e tal. Hoje você entra no Instagram, tem um monte de gente que apareceu, que organiza, você bota 50 mil alunos na academia, com o programa e tal. Você tem que pagar para isso. Aí fala que o cara é divino. Não. Agora, se você for para os caminhos empreendedores, que nem o Empretec vai te dar isso, vai te dar ferramentas. O Dale Carnegie vai te dar as ferramentas de relacionamentos humanos. E muitas pessoas falam assim, Odinei, você nem sai na noite para dançar e o pessoal conhece o seu trabalho. E qual a estratégia? Aí ninguém pergunta qual a estratégia, entendeu? Tem um processo longo aí, né? Processo longo. Não é eu que tenho que dançar para mostrar meu trabalho, é meu aluno que dança e que vai falar assim, você tá dançando? Tô, mas você não dançava nada. Mas o Rodinei que me deu a aula. As produções de festa, de casamento, 15 anos, a gente foi uns pioneiros a fazer. O primeiro 15 anos que a gente fez foi no Tênis Clube, foi uma festa gigante na época, que foi da filha do Mauro Carvalho, que é... Você tá entrando aí na produção, coreografia... Isso. Produção. Tá, quando que você, nesse momento que você deixou a questão do banco, você já estava na dança, fazendo os cursos fora, e você falou, cara, tem ouro na mesa aqui, tem essa questão que eu posso fazer. Chegou você pensar nisso, porque não tinha esse tipo de trabalho. Ao menos eu não conhecia. Você foi um dos pioneiros aí, vamos fazer uma produção, vamos fazer isso, vamos... Como que você introduziu isso no mercado? Porque hoje... Você é muito procurado por isso. A coreografia nos 15 anos, no casamento. Formatura. Então, como que você conseguiu? Quem foi sua inspiração ali? Fala, cara, o cara deu
Então, quando eu participei dos espetáculos de academia, né? Que na época daí eu comecei a olhar os espetáculos, eu comecei a assistir mais filmes de dança. E aí me despertou umas coisas que dentro da onde que eu convivia, e eu falei, pô, tá faltando alguma coisa em termos de produção, né? Isso para a escola. E nesse período também, com cara de menino, mais com idade mais avançada, eu fui chamado para ser príncipe vários 15 anos. Que antigamente tinha essa questão de chamar o príncipe para dançar. E aí eu comecei a dançar com as meninas que não tinha dança. Então eu fui muito tempo Patrick Swayze, já fui Cavaleiro Árabe. Então assim, então a sensação naquela época era quem vai ser o príncipe da vez. Teve uma época que contratava atores globais, mas não se caracterizava, enfim, aquela cara de bunda lá e muitas vezes mal dançava, mas aí o cara tinha cara bonitinha, ela tava na Globo e tal. E, cara, e aí eu comecei a ser príncipe, mas quando eu chegava para ser príncipe, quando eu precisava de uma luz, não tinha uma luz, muitas vezes você via isso no filme, ou você via no teatro, e você fica, cara, mas o cara não me deu uma luz aqui, aí falta alguma coisa. Então eu comecei a estudar a parte de iluminação técnica, começar a parte dessa produção. Quando a gente fez esse primeiro 15 anos, ainda não tinha despertado, né? Eu estava junto com a dona da escola na época. Ela falou, Aldinei, vai ter esses 15 anos, você não quer fazer? Que eu tô com muita coisa para fazer. Eu comecei, né? Eu comecei a ensaiar o pai da menina, que é o seu Mauro, comecei a ensaiar a menina, começou a ter mais pessoas, eu comecei a gostar disso aí. Eu falei, mas eu posso fazer diferente. Porque o que acontece muitas vezes hoje, uma galera aí traz bailarinos para dançar. E eu sempre acreditei que eu não preciso dos bailarinos profissionais. Eu posso trazer dentro da essência de cada 15 anos as suas amigas para dançar, a essência do casamento para dançar. Porque eu acho que é muito mais natural quem está assistindo que volta aquela fala que eu falei. As pessoas querem ver a verdade. Pô, não adianta, de repente, eu estar dançando, botar um monte de bailarina atrás e a menina de 15 anos ficar perdida. Que não é a mesma vibe. E aí... E quando eu falo isso para os pais, porque quando eles veem alguém dançando, falam, minha filha pode dançar com o bailarino. Só que a hora que o bailarino está dançando, ele esquece que tem uma menina que é crua. Uhum. E aí, na hora do vídeo, você vai ver... Sua filha é a mais, em vez de ser destaque, exatamente. Destaque negativo, né? Porque eu sempre mostrei esse lado que eu acho que as pessoas, todo mundo tem essa energia interna. Como eu tive, todo mundo pode. Agora, qual que é os canais? É isso. Aí, Cristiano... Comecei uma festa ali, da Adilei a gente chamaram para fazer outra. Nesse momento, na época, tinha muita festa do Black Tie do Fernando Baracate, que aí ele já começou a chamar a gente, que a gente estava na escola, que a gente fazia já outras coisas diferentes, de personagens, e cada festa dele tinha um tema, né? Hoje tem outras pessoas que muitas vezes traz profissionais de fora, mas não com essa performance que a gente tinha na época. Então, teve uma Black Tie que ele fez no Moitará, na época, do Fernando Baracate, que era uma festa que a sociedade reúne inteira. A gente dançou nos totes dos queijos, quase 2 metros de altura, cara. Subia de escada, ficava lá em cima dançando. Jogo de luz e tal. Vários dançarinos dançando. Cara, então, assim, isso começou a despertar outros olhares. Comecei a viajar mais para assistir espetáculos de teatro, né? Comecei a fazer curso, né? Na época não era online, era tudo por papel, para entender, porque não adianta você querer, mas se você não entender. Então, você já era aí um empreendedor, né? E aí você falou, nós vamos citar novamente a questão da Empretec. Você já tinha questão de empreendedor aí, já na veia, mas talvez não sabia. Você tinha as ferramentas, talvez não sabia usar na hora certa. Exatamente. Ou eu não vou falar a palavra frustrar, porque eu não penso negativo das minhas coisas, mas assim, chegava no final para ver a questão do aquéreo, da grana, cadê? Trabalhei pra caramba. Meu pessoal ganhava dinheiro, tinha figurino, tinha tudo, e eu não tinha grana, né? Então eu falei, não. E nessa questão também, o que nos acrescentou muito, Cristiano, o Sesc Arsenal, na época, trazia muito espetáculo para fora, gratuito, porque na época o Sesc Arsenal respondia pelo nacional. Então, aí o que me despertou também pro lado da produção mais ainda foi quando eu fui assistir um espetáculo, um sábado, lá no Sesc. Imagine só, o teatro do Sesc Arsenal, 220 lugares. Só tinha eu e minha esposa na época, era minha namorada, para assistir um espetáculo de uma mulher. Você olhava para trás assim, não tinha ninguém, só nós dois. Eu falei, o que eu tô
fazendo para isso crescer a cultura da minha dança para a sociedade? Ela fez o espetáculo de 40 minutos. O espetáculo de 40 minutos. Se tivesse 1.000 pessoas, ou tivesse 10.000 pessoas, ou tivesse eu e a minha esposa que estava na plateia, a energia e a entrega foi a mesma, cara. Eu falei, cara, eu tô parado. Isso já fazendo algumas coisas, mas não tanto com afinco assim. Eu falei, não, vou mudar. Que foi quando eu falei, vamos botar minha companhia de dança. Mas também na raça. Aí tem a questão que você falou aí, da pessoa quando ela tem o ego. Se é um público menor, ela dá uma segurada. Né? Segura. Ou cancela, ou faz qualquer tipo de coisa. E aí quando tá lotado. Exatamente. Não é só pelo aplauso, né? Não é só pelo aplauso. Cara, a mulher fez 40 minutos de espetáculo que parecia assim. E aí você sentindo a respiração, o jogo de luta. Não, tudo que aconteceu. E o Sesc, na época, tinha uma. Até hoje acontece alguns espetáculos. Quando você acaba o espetáculo, você tem um bate-papo. Esse bate-papo é legal para você conhecer o artista, para saber como foi o processo de criação, processo de produção e tal. E aí só nós dois, ela batendo um papo, e aí falando que é isso, vários lugares que ela viaja. Claro, quando é pelo Sesc, ela fazia parte de um projeto do Sesc, ganha para aquilo e tal. Mas eu falo assim, pelo ser humano do artista que é. Então eu falei, não, cara, então vamos fazer, eu tô parado. Que eu já fazia as produções de 15 anos, casamento, mas não era com tanta frequência como é hoje. E também eu como profissional, o que eu posso produzir para, não a minha dança, a dança para mostrar no sentido profissional para as pessoas em Cuiabá. Né? Então, assim, eu sempre pensei nesse caso. Esses dias agora a gente fez uma reunião com o pessoal, uma galera jovem e tal, que ainda está entrando no mercado, mas vem de uma era já de informação que é tudo mastigado, cara. Tudo fácil, tudo né? Vai fácil. 2 cliques aqui. E aí, quando você pergunta, você dança ou você reproduz? A pessoa quer subir no pedestal. E aí volta toda a nossa fala de quando você não tem propriedade do que você está falando, o que você faz? Briga. Você argumenta brigando. E aí você vai ficando mais maduro, você vai ficando falando, cara, não fica na defensiva. Porque é contramão, né? Hoje, você falou aqui, eu nunca tive a sala de aula lá para você, o estúdio de dança. Né? E a grande maioria hoje, pelo menos o que eu vejo, se você é sucesso, você tem uma turma aí, você tem que ter um espaço. E aí você fica nessa corrida aí na guerra da carne aí, procurando aluno, porque todo mês aí entra aluno, sai aluno, aluno, sai aluno. Aí ele tá nesse ponto, amanhã ele tá num outro. Cara, eu fiquei 24 anos trabalhando na Reginástica, a dona Regina, né? E chegou um momento que eu dava aula, e depois chegou um momento que eu era parceiro. Ela me dava a chave da academia, cara. As filhas dela estudou fora, formaram, que é a Coimi e a Thaili. Hoje a Mia é empreteca. Na época eu falava, faz empretec. E ela hoje ela é facilitadora do empretec. Era uma das, e na época ela falava, Rodinei, não sei o quê. E ela vinha de fora, que ela fez administração, fez relacionamentos exteriores, né? Um monte de ferramenta. Cara, quando ela veio para administrar a academia da mãe dela, que era de São Paulo, a Thaili, que é psicóloga, então ela cuidava da parte de recursos humanos e a Mia da parte administrativa. Quando ela fez o Empretec, foi um divisor de água também. E pro Rodinei, o Empretec, o divisor de água, como que foi assim? Você fala, cara, antes de eu fazer e depois que eu fiz o Empretec, o que eu mudei aí na companhia? Como que... Eu acabei a companhia. Porque assim, o sonho que muitas pessoas, vou sonhar. Não, eu sempre fui pé no chão, mas você imagina futuro, né? Você ia assistir grandes trabalhos de outras pessoas, fala, cara, os caras chegaram aqui, eu tenho que chegar desse jeito também. Mas não dessa maneira, talvez. Então a gente conseguiu alguns projetos culturais e alguns projetos municipais, né? Então que a gente conseguia bancar. Na época tinha uma companhia de dança contemporânea, que tem uma galera hoje que dá aula, que veio daquela época do Paulo Medina, que Deus o tenha. Então ele tinha academia, o grupo dele chamado Voo Livre, que era um trabalho completamente diferente. E ele conseguia editais,
Não, e também a companhia dele ganhava cachê. E minha companhia também foi uma das companhias na época que ganhava cachê. Todo mundo ganhava uma grana. Quando você fala de companhia e as pessoas ficavam meio assim, é porque grandes companhias do Brasil hoje têm salário, ganha cachê, faz aquilo. E na época as escolas das academias de balé tinham o quê? O corpo de baile. O corpo de baile é aquele pessoal mais maduro, tal, que é adolescente ou não, mas não vive para aquilo. E a companhia a gente começou. Então a gente começou a ter uma rotina de ensaios, aulas de balé, aula de jazz. Eu comecei a montar uma estrutura disso. Então a gente fazia aula quase todos os dias, treinava quase todo dia, até por causa dos espetáculos. E aí, com incentivo municipal, estadual, que era pouco, todo mundo eu conseguia pagar um ônibus, pagar um cachezinho. E a gente sempre era reconhecido no sentido de chamar de fazer apresentação, tinha um cachê. Meus bailarinos tinham sapato, sapatilha, tinha roupa, tinha figurino. Né? Na casa da minha mãe, né, a gente tinha um guarda-roupa lá só de figurino. Então, a gente conseguiu fazer isso. O Empretec, quando eu comecei a ter as ferramentas, levei uns 6 meses a 1 ano para eu poder digerir tanta ferramenta que eu adquiri. Até que, quando eu levei meus projetos para os instrutores da época do Empretec, eles sempre falavam assim, cadê o dinheiro? Ah, mas eu estou ganhando. Ganhando? Cadê? Então, o seu sonho de colocar no papel era uma questão que... Mas e a realidade de ganhar isso? E aí, um dia eu cheguei para minha companhia, eram 12 pessoas, né? Eu já tinha uma parte, por exemplo, a grande problema era ter um técnico. Eu tinha um técnico de iluminação, consegui. Aí eu tinha um fotógrafo. Aí eu tinha uma diretora geral, que na época a Elka fazia a direção. Porque todos os trabalhos meus, eu sempre gosto que alguém olhe eu dançando. E essa meninada não é assim. Não, eu vou dançar. Você não consegue dançar, se olhar no espelho, se limpar, detalhes e tal. E aí, nesse período todo, quando eu formatei o projeto mesmo, que os caras falaram, cadê o dinheiro? Ah, você vai fazer outro espetáculo, que era o 4º espetáculo que eu ia fazer, que isso foi 2009, quando eu casei, eu fiz Empretec em 2007. A gente ia fazer o 4º espetáculo chamado Beleza Cuiabá, o Amores. Ele falou, você vai depender de novo de bilheteria para pagar cachê, figurino, cenário, papapá. Falei, não. Conta não fecha. Conta não fecha, cara. Aí eu falei, cara... Aí você começa a falar, cara, mas vou trabalhar sozinho, tal. Aí foi o momento que eu pensei do lado racional do banco, que banco é crédito e débito. E talvez, se sobrar um grana, você ganhar. Na época, colocava em poupança. Hoje tem Bitcoin, não sei o que, um monte de coisa, né? Mas na época era poupança. E aí você fala, cara... Chamei a galera, falei, meu coração sempre está aberto com vocês. O dia que eu precisar, mas a partir de hoje a gente vai encerrar as atividades da companhia. E todo mundo, cara, até hoje, a galera tá mais com idade, tem gente que casou, tem filho. 90% da minha companhia fizeram educação física. Exemplo meu, né? Ou, né? Eu nunca falei que formaram comigo. Tem uma galera que fala, me formou comigo. Não, ninguém formou, cara. Eu não tenho instituição para formar. Eu que lancei, né? Não, imagina. Uma galera passou por mim, hoje se deu bem, ótimo, maravilha. Vou aplaudir, se me chamar, tô junto. Cara, eu sou parceiraço. Se você falar, Dinei, 4 horas da manhã eu tenho que cavar um buraco. Eu tô com você, eu vou lá e cavo o buraco. Mas não me sacaneia não, cara. Sacaneia não, porque não vou guardar mágoa, mas, eu sou parceiraço. E com isso, hoje, minha companhia, depois de todo mundo já com idade, sempre quando eu preciso, eles me atendem. A gente dançou agora num festival, numa competição que teve, uma coreografia de 20 anos atrás. Ensaiamos pra caralho. Todo mundo velho, né? Velho corporal. E demos um caldo ainda na galera lá. Entramos no estilo que era nosso, estilo livre. E de 6 grupos ficamos em terceiro, né? Então, assim, e só jovem, meninado, tudo. E a gente só olhando assim, cara, que massa. E com essa história toda, com essa estrutura toda do Empretec, do Dale Carnegie, né? Eu sempre trabalhei sozinho e atendendo as pessoas, fazendo minhas produções. Quando eu preciso, a galera me chama. Antes de eu terminar a companhia em 2009, de 2004 a 2009, que foram 5 anos, eu levei tanto a faculdade, a Univag, eu fui professor da Univag, de educação física. Eu fui professor do 6º semestre de dança de salão, 5º semestre de ginástica em academia e 7º semestre de formação de personal trainer. Pela questão que eu tinha um Empretec, que deu Carnegie, então a visão empreendedora. Quando foi a primeira turma, praticamente a primeira turma, quando eu dei aula no 7º semestre,
que era um curso novo ainda, e era o melhor curso, vamos dizer assim, no PPP em relação ao Brasil, de plano político-pedagógico, que eu já tinha feito minha segunda pós-graduação, que era formação de docência do ensino superior, que a gente não aprende a dar aula para adulto, a gente aprende a dar aula para criança e adolescente. Aí lá na Univag eles tiveram um curso de pós-graduação que eu fiz, e eu já tinha feito a pós-graduação da dança de salão, né, em 99, que a minha orientadora da Unesp foi a Kátia Volpe, que ela foi a primeira professora a montar um curso de dança de salão dentro de uma universidade. Então, com teoria. E não tinha toda a teoria que ela conseguiu, foi tudo o quê? Tudo livro fora, tudo era inglês. E toda vez que eu ia mandar a monografia, era tudo por Sedex. Né? Hoje, online você faz isso. Na época, você tinha que escrever, mandava. A dificuldade, nós que estamos aí mais de 40, né? 40 a mais, vamos dizer, a nossa dificuldade em ter conteúdo. Às vezes você, eu tenho que montar uma coreografia com música tal, eu não tenho essa música. Eu falo quando eu tocava, eu falo com os meninos lá, você não tem o dinheiro para você comprar cinco artistas, você comprar o CD de todo mundo, não era nem CD, né? Fita cassete. Cara, era dedo ouvindo rádio ali, às 10 mais, quem sabe toca, e você gravar e você tirar. Hoje a galera tem uma facilidade total. Assim também é na música, é na dança. Até que ponto você acha aí que facilitou na questão de trazer mais conhecimento para a pessoa? E a questão de facilitar, assim, da pessoa não ter que correr atrás. Então, para ela, tô fazendo isso. Gosto. Quantos professores, vão dizer assim, de dança que você falou, o cara tá empolgado, tá, isso aqui, parou, o que tá fazendo? Ele tá fazendo uma outra coisa. Quantas pessoas passaram aí? Eu, de música, eu já vi uma galera grande. Rapaz, bastante. 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 Porque aí fala que vai mudar fora do país, porque aqui não dá mais dinheiro. Cuiabá. Cara, eu sempre acreditei em Cuiabá. Eu sou do Paraná, nasci no Paraná, mas eu vim pra cá em 79, né? Pra você ver, ganhei várias moções de aplauso de vários políticos, né? Eu não vou citar, porque senão vou esquecer alguém, né? Mas me deram moção de aplausos de trabalhos que eu faço, né? Independentes de espetáculos que eu fiz ou filantrópicos que eu faço, que ninguém precisa ficar sabendo, né? Mas ficaram sabendo e me deram. Moção de aplauso, reconhecimento profissional, título de cidadão mato-grossense, título de cidadão cuiabano. Então isso... E não é bater na porta do cara e falar, eu preciso de um título. Não, foi reconhecimento. Você tem o título? Eu falei, não tenho. Não sabia que você não tem um título. Aí quando me manda o currículo, que o cara começa a analisar, eu falo, cara, você fez tudo isso. Então, é o que está no papel. O que eu sinto hoje, que eu falo assim, que é legal, a tecnologia é bacana, mas é que a gente estava falando de novo. Aí você vê quem faz com essência e quem reproduz, né? A reprodução é muito nítido. Da mesma forma você dá música, você sabe quem toca ali e o coração desperta, e quem só brem, né? Então, né, são coisas assim que é nítido, que você não tem como falar assim, cara, vou dar um migué, não dá migué. Por exemplo, pode ser que hoje eu consigo dançar uma dança improvisada, pode ser, eu falo pode ser porque depende, né? Porque minha esposa, que vem do balé, formou em educação física também, trabalhou, quer dizer, a gente está 20 e poucos anos juntos, né? Então, assim, esse corpo já é um... Né? Quando as pessoas falam, vocês dançam com esse corpo todo, é muito legal, pela maturidade. Hoje que eu não vejo corpos maduros dançando no palco, é uma outra história. Mas, para você improvisar, você tem que ter muita ferramenta, cara. Senão, você né? Então, assim... quando eu comecei a estudar, e aí esse corpo que eu te falei no início, que precisava de muita coisa, então é treinando. É treinando. Que daí, para quem tá vendo, parece que é fácil, mas foi treinado isso. Então, quando você monta um processo coreográfico é uma coisa, e quando você improvisa é outra coisa. Mas quando você improvisa, se você não tiver ferramenta, conteúdo interno, não adianta. É a mesma coisa, vamos dizer assim, falar. Se a pessoa não lê muito, cara, você tem o seu vocabulário curto. Mas tudo é isso. Falou aí, quando alguém faz algo e parece que é fácil, é porque a pessoa é boa pra caramba. É boa, cara. Então, assim, de improvisar, é isso. E aí, muitas vezes, tem gente que vai no baile. Eu não danço em baile. Raramente eu danço.
Porque eu já trabalho o dia inteiro com isso. Só que isso foi um processo de conquistar. Todo mundo acha que eu tenho que ir no baile dançar. Ou como você vai na churrasquinha, você tem que tocar. Cara, você tá ali como convidado. E teve alguns clientes que falavam assim, você tem que dançar, eu quero te ver dançando. Eu falei, cara, eu falava assim, me paga que eu tô no teatro, você vai lá e me paga pra ver eu dançar no teatro. Aqui. Então, quando eu vou pro baile dançar, todo mundo fica na expectativa. Porque é questão de valorização, né? Porque se você vai lá, toca, não falo nem questão de cachê. A pessoa que vai lá e faz a dança, não tem problema nenhum. Mas se ela se propõe a fazer isso, a ir ali no baile, a dançar a noite toda por um valor, é difícil ela colocar um outro valor no trabalho dela. Falou tudo. Só é mais fácil pagar você num baile, você dança a noite toda ali comigo, do que pagar um valor para aprender com você. Aí vem a questão empreendedora, que o Empretec me deu assim... Quando eu fazia os bailes no Sesc, fiz na Apoteose, já cheguei a colocar 1.000 pessoas, 1.200 pessoas na Apoteose. No Sesc era 300, 350, com o Big Band e tal. E aí todo mundo, você não vai dançar, você vai dançar. Então, como a gente ainda não tinha estrutura, o que você pegava? Exemplos do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Chega um momento, você para no baile, começa a fazer a apresentação. Aí você vai gastar meia hora, 40 minutos. E aí você começa a olhar, 90% ali são meus alunos. Eu estou mostrando para quem agregar isso. Aí vem a questão da visão empreendedora. Cara, eu preciso mostrar minha dança para agregar mais pessoas, para pagar minha mensalidade, para ter meu lucro, né? Isso porque eu não tinha escola. Mas quanto mais gente tiver no Sesc ou na onde eu for trabalhar, mais pessoas vão pagar para ver, né? Então, se de 10 pessoas que estão me assistindo, se eu encorajar 9, eu vou ter 9 clientes. Se uma falar assim, eu não vou fazer nunca isso, eu vou perder um cliente. E aí, cara, um dia lá no Sesc, eu fiz a apresentação, aí minha companhia fez a apresentação, depois fui lá fiz outra apresentação. De repente, e o Sesc começava cedo e terminava cedo. Aí, quando eu tô vindo do camarim, tá lá, tudo, continuando no baile, um empresário e mega empresário, que era meu cliente, falou, Dinei, posso te dar uma sugestão? Eu falei, claro, vindo dele, pô. Falei, Dinei, quando eu venho no seu baile, eu venho pra dançar com a minha esposa. Eu não venho pra assistir apresentação de dança. Se você olhar, quase 40 minutos eu deixei de dançar. Cara, isso foi um balde de água fria. Se eu fosse um cara petulante, arrogante, vaidoso, eu ia falar, cara, vai tomar no seu, né? O baile é meu, eu faço... Não, cara, eu refleti aquilo, abracei ele, falei, cara... Aí eu cheguei pra minha companhia, na época tinha companhia, e não tinha ainda o Empretec, assim, vamos... Aí eu falei, vou parar de fazer a apresentação. Porque o que acontece? Aí eu fiquei sentado lá fora e realmente as pessoas começaram a ir embora. Começou a ir embora. Eu falei, não, tá errado. E eu comecei a conversar com alguns donos de academia, que talvez não tinha maturidade na época, falou assim, não, porque não sei o quê. Cara, você tá apresentando pro seu público mesmo. E o que hoje acontece, né, tem aluno que falou assim, eu quero trazer um casal. Porque ele quer ter coragem. E o que acontecia? Daí eu comecei a fazer assim, cada casal que trouxer um casal não paga. E não tinha mais apresentação. E eu comecei a aumentar o número de alunos. Porque o que acontece... A sacada do empreendedor cara. Fogo, né? Não, e assim, o que é legal, que as pessoas não entendem hoje, se você olhar no meu Instagram, que é a rede social, não tem eu dançando. Não tem eu dançando, mostrando. Eu faço uma brincadeira, outra, mas não tem eu ficar toda hora me mostrando. Não, eu mostro meus alunos, né? O Pescuma Henrique Claudinho, eu fiz uma produção na época do primeiro CD deles, que a gente dançou junto com o Zezé de Camargo, né? Foi uma baita produção. Eu fiz Cuiabá dos Meus Amores, na época que a Carlina produziu, que é um espetáculo que o Pai dela tinha escrevido há 50 anos atrás. Um elenco de 70 pessoas, de dançarinos, músicos, teatro, atores. Ela trouxe a Sininha de Paula na época para dirigir o espetáculo. Sininha de Paula da Rede Globo, cara. Batendo papo, conversando, você só vai anotando, né? E aí, há uns 2 anos atrás, eu tive a possibilidade de viajar para a Europa e eu dancei a música do Pescuma, que é uma da coreografia do Beleza Cuiabá que a gente tem, na Torre Eiffel, no pé da Torre Eiffel. Até hoje, cara, ele fala para todo mundo, no programa Bem Mato Grosso, ele fala, Rodinei dançou minha coreografia, minha música Bem Mato Grosso. Semana retrasada teve um encerramento da feira do Sindicato do Petróleo, e ele nos convidou para dançar.
né? Que ele falou que precisava, não ia ter música, ele precisava dos dançarinos. Ele sempre contrata a gente e tal. Antes de começar, foi o Rodinei, vai dançar uma música, ele dançou na Torre Eiffel. Até tô vendo a Torre Eiffel aqui no seu. E a minha música, Morena Flor Tropical. Olha, cara, isso aí, show de bola. E uma coisa que é interessante, Cristiano, seja eu dançando a Torre Eiffel, a Beleza Morena, a Morena Flor Tropical, que eu falei nas minhas redes sociais, do Pescuma, que tá dentro do espetáculo, que a gente vai reapresentar esse espetáculo depois de 20 anos no Teatro do FMT, dia 1º de dezembro, que eu vou fazer 2 espetáculos, Beleza Cuiabá e o Edmilson Maciel com Mato Grosso em cena. Então imagine só, a gente vai fazer lá. Lá no Teatro do FMT vai ser uma mega produção, muito legal. Então já estou avisando desde agora, já guarda essa data. Vamos trazer o Edmilson aí. E vamos trazer o Edmilson, cara. Que é um ícone também da cultura, é um cara super de boa, cara, né? Então a gente vai fazer em parceria. Só que aí o que eu tô querendo que a gente reflita é que, independente de eu dançar na Torre Eiffel, eu tenho um trabalho que eu faço no Pé da 90, cara, no Instituto Casarão das Artes. E a essência não muda. A mesma entrega tá lá, cara. Eu vou lá toda segunda, né? A gente vai lá, dá aula pra galera. E aí que é importante. Que é aí que eu acho que a gente organiza um processo assim muito bacana em termos de profissionalismo, que as pessoas acreditam que você está fazendo com verdade. No primeiro projeto Seminino, que não existia Seminina, era na 13ª Brigada. Todo domingo eu dava aula de street dance pro pessoal ali do CPA, tá, não sei o quê, não sei o quê. O Dito, na época, meu treinador, dava aula de ginástica. Tinha um pessoal que cuidava da parte de conscientização, reza, falando do que você consegue no mercado. A gente ficou lá muitos anos assim, ficamos lá, todo domingo ia lá, fazia como voluntários. Depois, na época, os políticos pegaram, né, para assumir, virou Seminino, que depois virou Seminina. Aí a gente saiu fora, tal, que daí pra gente não resolvia mais. E aí, cara, uns anos atrás eu tava ali no centro da cidade e foi muito barato, porque aí eu tava no centro da cidade, quando eu saí do carro, vi uma mão assim, pá, um cara barbudo, grande, aqueles cara de rua. Aí você pensa, vai levar meu carro. O cara bateu assim, tudo bem? Professor, fica tranquilo que o carro aqui é nosso. O senhor me deu aula lá na 13ª Brigada quando era moleque. Caraca, meu. Rapaz, fiquei, cara. Ele falou assim, tô na rua e fica tranquilo que aqui é nosso. Cara, então isso aí. Até fico emocionado porque é história, né, cara? Coisas que você vem plantando. Eu falo sempre aqui da lei da semeadura. Você planta. Você não sabe quando você vai colher, mas você colhe. Né? Então, desde o nosso primeiro contato, eu falo aqui, você é um cara que entrega bastante, você é bem verdadeiro. Eu acho massa do jeito que você responde no WhatsApp, quando você manda um áudio e tudo. Eu falei, cara, esse cara é um cara que tem uma energia boa. Eu te falei isso na gravação anterior. Você passa essa verdade, todo o seu conhecimento. Como você falou, chegou em 79 em Cuiabá, foi o ano que eu nasci. Eu nasci em Castro em 79, vim pra cá em 81, mais ou menos. Por aí, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. E é isso que você falou, cara, de você estar fazendo bem, plantando, vira e mexe alguém te reconhece aí pelo seu trabalho, todas as honrarias que você já recebeu, e eu acredito que você vai receber muito mais ainda, né? Estão trabalhando. É isso, você é um semeador, vamos dizer assim, com essa energia boa. Nesse nosso bate-papo da questão que você comentou sobre o Empretec, eu já dei a curiosidade, falei, cara, maravilha, eu quero saber sobre isso. Então, eu comentei, né? Eu acredito que eu vou estar na turma de agosto. Parabéns. Sem Empretec também, Empreteco. Empreteco, eu falo Empreteco que é muito bacana. Hoje você pega muitos empresários, né, do Mato Grosso, do mundo. É muito legal, cara. É muito bacana. Você vai ter uma ferramenta muito interessante. Conhecimento, né? Conhecimento. E assim, quanto mais poder investir em conhecimento, melhor, vai melhorar tudo. Porque mesmo que tudo é festa, mas festa
é interessante você fazer com energia, com verdade. Uma coisa que eu comento assim muitas vezes, que nem hoje eu estou fazendo meninas que eu fiz ou dancei 15 anos, que hoje eu estou fazendo casamento delas. Quer dizer, tá me procurando. Talvez essa forma de energia, né, que muita... Quando eu morava com a minha mãe, aí um dia eu tava no supermercado com minha mãe, aí umas alunas, Odinei, lá na sua casa ele tem essa energia. Minha mãe, que nada, ele é fechado. Falei, mãe, quer acabar comigo? Aí as pessoas passam que eu crio uns personagens. Eu falei, não, é diferente. Porque quando você tá na sua casa, você tá aqui... Um ambiente, recarregando a sua bateria, suas energias, né? Então você tem que estar conectado, né? Meus pais entenderam isso. Até quando eu não era casado, eu morava com meus pais, eu chegava assim, ficava no meu quarto, conectado ali. E ela falou isso para os alunos, nada, porque ele é alto astral e tal. Mas eu sempre brinco com meus clientes, né? Porque eu acordo muito cedo, durmo tarde, eu tenho um grupo de corrida que eu dou treino. Já acordou, meu amigo? Não tem que reclamar, já acordou, vai pra cima. Então, tem gente que se incomoda, fala que isso não é personagem, cara, isso é verdadeiro. Por isso que eu falo, é meu. Eu brinco de vez em quando no Stories, quem estiver me acompanhando, segue a gente na rede social aí, Rodinei Barbosa, tudo com I. Eu falo assim, umas frases aleatórias. A galera se diverte, porque tem gente que fala de manhã, bom dia. Bom dia por quê, né? Bom dia pra quem? Pra quem? Ou aí fala assim, sua semana vai ser boa. Cara, a semana... E a sua, como vai ser? Entendeu? Então tem que ser você, que é bacana demais. E se eu fosse falar, que hoje não pode, né? Tudo que eu gostaria de falar, assim, de uma forma, talvez, mais lúdica, rapaz, eu ia ser, como diz a gurizada, cancelado. Já dizia minha sogra, cara, que é a falecida sogra, eu tô cagando e andando pra galera. Não tá preocupado, né, cara? Eu tô, você cara. Vai agradar todo mundo. Não, tem gente que às vezes, cadê aqueles bom dia que você faz de manhã? Esses dias, cara, 5 horas da manhã, lá do Arno do Porto, eu faço umas brincadeiras com o vídeo, olhando assim. Olha, então assim, eu me divirto com isso, assim. Show de bola. Rodinei, eu queria que você fizesse aí o agradecimento aí aos seus parceiros, eu sei que tem bastante, a turma que te acompanha. Eu quero agradecer a minha esposa. Já falar, cara, foi um bate-papo, gravamos novamente, né? E foi um bate-papo bem diferente, porque você tem essa energia. Eu acredito aqui que se a gente ficasse mais uma hora conversando, seria... E o papo vai fluindo. Eu quero agradecer a minha esposa, Maria Rosa, né, que sempre está do meu lado. Independente das nossas conquistas, realizações ou os perrengues, sempre ela está do meu lado. Então, assim, essa é uma parceiraça mesmo, né? A meus pais, a meu sobrinho, a minha irmã, que hoje minha irmã trabalha na parte administrativa da minha companhia, né, da minha empresa. Ela que está fazendo agora toda essa parte da gestão, vamos dizer assim, burocrática, que, como eu te falei no início, eu estou sozinho, mas a minha companhia como CNPJ é muito forte e começou a ter muito mais demanda, né? Então, de contrato, editais, emendas parlamentares e tal. Então, isso gasta um tempo. E aí, hoje ela trabalha com a gente, ela está fazendo toda essa parte de gestão cultural e me ajudando bastante, a minha irmã. E aos meus parceiros que trabalham na noite aí, que tudo é festa, né? Seja na sonorização, seja no DJ, seja nos cerimoniais, que eu tenho vários parceiros cerimoniais, DJs, vários parceiros. Ontem mesmo um DJ mandou, você que tá fazendo tal festa? Eu falei, graças a Deus que eu não vou ter problema nenhum, vou ir tranquilo. Porque a gente tem essa segurança. Porque hoje, quando eu faço um evento, eu entrego todo pronto, a parte da produção artística, para o cerimonial, para o DJ e para o cliente. Então, seja esses detalhes todos, eu deixo tudo pronto. Então, desde o começo, quando a gente começou a olhar, então, toda essa parte da produção. Alguns eventos eu vou, que eu sou contratado, outros eventos eu não vou. E eu deixo bem claro isso para o meu cliente. Você vai estar no evento? Aí dentro do meu contrato tem uma cláusula, se a pessoa quiser me contrata, eu vou dar todo esse suporte de produção artística. Caso não queira, sem problema nenhum. Eu deixo entregue, pronto, ensaio geral. Então, é isso. Então, os nossos parceiros desse mundo globalizado é eles. O marketing hoje, quem faz na minha rede social é o Max, que mora em Brasília. Então, ele que cuida de toda essa parte. O Marco, aqui de Cuiabá, que faz toda a gravação da videomake, dos meus trabalhos hoje, que tem que
ele faz, e aí eles que editam e eu dou o brief. Então, assim, é muita gente que eu tenho que abraçar e agradecer na onde que eu estou. Eu iria te perguntar aqui, né, onde a dança lá atrás, que você não imaginava, assim, já te levou? Eu acredito que seja Paris, que você comentou aí, mas eu não sei, você pode responder. Mas não, onde ainda o Rodinei acha assim, cara, ainda tem um sonho, o sonho tá lá na frente ainda, eu tenho esse projeto. Então, de viajar ou para dançar? Cara, um sonho. Você fala assim, como eu falei, acredito que o mais longe que você não pensou lá atrás, quando você começou na dança, falar, cara, um dia eu vou dançar na Torre Eiffel. Então, você nunca imaginou, né? Nunca imaginei. Da mesma forma, quando eu fui para Buenos Aires, fiquei 30 dias em Buenos Aires estudando tango, né? Era café da manhã, almoço e janta. Eu fui para passar minha lua de mel, mas a gente fez a lua de mel e agregou os dois. Eu aluguei um apartamento lá, cara. Então a gente ficou convivendo no ambiente, porque para falar daquele estilo de dança, você tem que viver, não é fazer um workshop. Então, assim, a gente se organizou para isso na época. E eu sou muito organizado. Talvez futuramente eu quero ir para Grécia, talvez, mas se for para dançar lá, a gente dança também. A gente já teve convite aqui, né, alguns outros momentos quando a companhia estava para dançar em Recife, dançar em Belo Horizonte. Com a dança através do Sebrae, só aproveitando mais, né, e como o Sebrae faz parte do processo Empretec, o Sebrae, na época, depois que eu fiz Empretec, me levou para várias capitais para dançar, para mostrar Cuiabá. Tinha uns congressos aqui, a Feira do Apicultor, por exemplo. Então, o Sebrae vai captar para trazer para Cuiabá, e só fora a capital de Cuiabá tem outras capitais. Tipo seleção de Copa do Mundo, qual país que vai ser, você tem que mostrar a cara. E o Sebrae levou a gente para a capital de Belo Horizonte, que a gente conseguiu trazer a Feira do Apicultor aqui. Na época foram quase 10 dias a Feira do Apicultor, foi a maior feira de empreendedor que teve. Brasil inteiro, cidade internacional. A gente dançou o rasqueado lá, dançamos o rasqueado aqui. Depois a gente foi para Salvador através do Sebrae. Lá a gente não conseguiu capitalizar, que aí uma outra cidade ganhou, outra capital ganhou. Então é muito gratificante isso, cara. Então, assim, é muito gratificante, né? Teve agora a primeira reunião dos diretores do Sebrae no Malai, aí convidou a gente, né? Falou, Rodinei, são diretores, brinca menos, né? E não fala, né? Que quando eu tô com o microfone, muitas vezes, por essa questão que você falou, que eu sou animador de eventos, então a gente começa a empolgar, tal, mas a gente pé no chão. Que eu só abrindo um parênteses de novo, voltando ali que 2004, 2009, além de ser professor do Univag, eu fui diretor artístico de uma casa noturna, Café Cancún, né? Então a gente cresceu no Café Cancún com muita coisa, sertanejo, a gente lançou zouk, bachata, estilos de dança. Foi uma experiência assim fantástica. Inclusive trabalhamos com o seu irmão lá na época, o Juliano, toda quinta-feira, Quinta Agarradinho. Onde já se viu, cara? Toda quinta. Sucesso. Então a casa lotada. Gente pra fora lá. Pô, de quarta a domingo. A minha companhia é na quinta e no sábado, que quinta era Quinta Agarradinho, que antes tocava salsa, merengue, bachata, zouk, e depois entrava forró trânsito livre, o pau torava. E a gente fazia animação de aniversário. E no sábado era flashback, então a gente imitava Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley. Tempo bom, hein? E aí depois foi isso. E aí a gente, nesse processo, eu ia toda quarta e domingo, pra animar a galera. O pessoal nem aguentava mais. Parabéns, Xuxa! Hoje, eu pego filho de alunos na época, que eu tô ensaiando pra casamento, e falo assim, meu pai me levava lá, moleque, não sei quem ficava no microfone. Eu falei, eu que ficava no microfone lá, enchendo o saco do povo lá, né? O Eliseu, que é dono da casa na época, né? Meu padrinho de casamento. Aí de vez a gente conversa, fala, não vem com Macarena não, que eu não aguento mais. Tem graça boa, né? Cara, então, essas coisas é história, cara. E te agradeço por ter essa oportunidade de contar essa história aqui na Tudo é Festa. Eu fico feliz aí, eu vou te fazer a pergunta do programa. Tá. Quero agradecer aqui Mizrahi Barbearia, Número 1 Veículos, Canecas Cuiabá, Paris Eventos, Morada, Autoescola Morada. E agora, Rodinei, a pergunta de milhões. O que é sucesso para Rodinei Barbosa? Sucesso é você ser verdadeiro, conquistar amigos, conquistar clientes e ser bem sucedido no que você faz com verdade. Então, acho que sucesso é isso. E nosso lema é acima de tudo prazer. A partir do momento que você tem prazer do que você está fazendo, você chega no sucesso. Mas antes de chegar no sucesso, tem que trabalhar. Trabalhar, ralar, acreditar que você pode.
confiar nas pessoas e principalmente ouvir as pessoas mais experientes nesse mercado. Fazer tudo com verdade dá certo. Rapaz, e escutar os experientes. Os caras tá 2, 3 anos só na frente, tem que escutar. Se você escutar, cara, quantos empresários que não é do meio artístico que tem outros segmentos, você escuta. E assim, né, hoje a facilidade das pessoas estar nas redes sociais de falar várias coisas, enfim. Então sucesso é ser verdadeiro. Rodinei Barbosa. Acima de tudo, um prazer. Tudo é festa. Na semana com Rodinei Barbosa. Valeu. Valeu. Valeu, Toninho. Valeu, Toninho.